Desejo de Guerra caminhou junto com Rafael, que fez uma careta no rosto. Como ele entendeu que esta jornada seria longa? O personagem principal notou que um de seus amigos era daqui. E uma vez ele disse que dividir era como uma fortaleza de ferro. Rafael, ironicamente, respondeu que era óbvio e perguntou Desejo uma pergunta sobre quanto tempo ele tinha amigos em dividir. O protagonista voltou sua atenção para a frente, para Giste e Romantica, que estavam tentando chamá-los para ir mais rápido, porque eles ainda tinham que ajudar Poem. Rafael correu para a frente, enquanto Desejo olhou para trás. O Ofaião notou que os amigos de Desaiwen eram engraçados e apressou seu amigo. Rafael já estava se aproximando a Giste em Romantica, enquanto o personagem principal olhou para trás e olhou para os monstros derrotados. Ele sentiu que era muito fácil e ele não gostou. O protagonista voltou bruscamente e estava prestes a ir em auxílio de seus amigos. Ele começou a subir as escadas e entrar no corredor escuro. Ele percebeu que eles poderiam ser bem-vindos através de uma porta aberta. O profeta sentou-se em seu trono no mundo das sombras. Eles oraram para ela e falaram dela como uma grande deusa e mãe dos esquecidos. Um raio verde de aura foi dirigido do céu ao chão. Donovan avançou com seus caras e voltaram sua atenção para os sons de relâmpagos. Ataca de repente a sombra de um monstro com uma aura verde e raios. Apareceu no chão destruindo tudo. Em seu caminho, Donovan percebeu isso e voltou bruscamente. Foi uma oração que seu abraço misericordioso os envolva. Descargas poderosas de relâmpagos cintilantes atingiu a cidade e tudo foi envolto em fumaça. A oração continuou, para eles aceitarem os ensinamentos justos. Exorian, no mesmo momento, notou os relâmpagos cintilantes com uma aura verde. Os oradores continuaram a dizer que eles ganharam sabedoria para ver tudo. Exarion lançou seu olhar desdenhoso em direção à aura verde que envolvia a cidade. A oração continuou para que as pessoas louvassem a vida longa. Exarian assistiu com horror como relâmpagos brilhantes com uma aura tóxica atingiu as pessoas e as matou. O lutador de cabelo azul também voltou sua atenção para sons estranhos. Enquanto ele subia as escadas, o profeta, com um olhar enfurecido sob sua máscara, olhou para a frente com sede de sangue. A oração disse para orar a deusa. Desejo voltou e viu uma aura verde tóxica do céu, junto com relâmpagos destruindo a fortaleza. O protagonista imediatamente se virou para os caras e gritou assustadoramente para que todos corressem para se proteger. Observe que o progresso da inversão mundial ultrapassou 90%. Todos os caras olharam horrorizados como um verde funil mágico apareceu atrás do desejo, que deveria trazer o caos para o mundo. Observe que você está dentro do alcance do mundo das sombras. Evacuar imediatamente. Os caras estavam em um espaço escuro e assisti enquanto o personagem principal corria com todas as suas forças para com eles. Percebi que eles estavam no mundo das sombras. Eles de frente para a silhueta negra de Romantica. Olhou em volta em choque, tentando descobrir onde eles estavam e se alguém a tinha ouvido.
O protagonista estava localizado não muito longe de Romântica. Em um espaço negro, eles tentaram chamar um ao outro, observando que nada era visível. Desejo começou a caminhar cegamente em direção a Romântica. Ele disse à garota para se acalmar e vir até ele, ao qual ele respondeu que ela estava com medo, e é por isso que ele decidiu ir até ela. Na escuridão, eles colidiram um com o outro, com as mãos. A silhueta negra de Romântica com olhos vermelhos brilhantes olhou cautelosamente para o lado. Ela pensou que os outros caras não estavam com eles. O Zio respondeu que eles não foram ouvidos, porque provavelmente eles estavam longe deles. A silhueta preta do personagem principal ficou em vão no lugar sem se mover. Romântico percebeu que ela provavelmente havia entrado na sombra. Mundo, o protagonista, respondeu que era tão. E para ele foi inesperado, porque tudo aconteceu de repente. E além disso, ele não esperava que a sombra, o mundo, cobriria todo o palácio. Desejo estava ao lado de Romântica, costas com costas em um espaço escuro vazio. Ele disse que se eles não conseguirem limpar o mundo das sombras, então tudo ao seu redor será destruído. A garota ficou intrigada se era realmente o mundo das sombras, porque eles ainda não tinham uma notificação de tarefa. A materialização do maior ponto de destruição da humanidade é permitido. Romântica ficou de costas para o personagem principal. Ana olhou para frente em choque. Desejo, naquele mesmo segundo, também arregalou os olhos e ficou perplexo, não entendendo que tipo de ponto de morte era. Aviso de aviso. Reconstruir o ponto da morte é impossível no nível atual de civilização. As silhuetas negras dos heróis. Levantou a cabeça e viu que seu mundo de sombras começou a desmoronar, e seus detritos começaram a cair. A concha do mundo das sombras entrou em colapso, depois que uma grande notificação apareceu, que houve intervenção do sistema, e o aviso foi ignorado, e a fase de realização material foi forçada a começar. Outro aviso. Erro de transmissão de comando. Continuar iniciando a materialização. Todos os edifícios e fortalezas começou a aparecer na frente deles. Romântica olhou para a frente com suor e medo e tentou entender o que eram esses edifícios e onde eles estavam em geral. Estas eram pequenas fortalezas em uma pequena cidade, em que um raio verde brilhou. Notificação: que a fase de materialização está concluída. Duas pequenas silhuetas de Romântica e Desejo, ansioso por um novo local. Para eles, Romântica tentou descobrir se eles estavam no passado ou o futuro. A mulher de cabelos castanhos virou-se bruscamente para eles. Personagem principal. Quando ventos fortes com uma nuvem de poeira passaram por eles, Romântica tentou descobrir pelo Desejo que tipo de lugar era. Os olhos de Desaio se arregalaram e ele ficou atordoado de horror. Romântica tentou chamá-lo, mas ele estava em seus pensamentos que esse fenômeno era impossível. Romântica olhou ansiosamente para o personagem principal, tentando ligar para ele e descobrir com ele a essência do que estava acontecendo. Ele entendeu que não havia mais nada a duvidar.
Romântica franziu a testa e olhou para frente com raiva. Ela disse ao protagonista para voltar a si, porque eles precisavam entrar em contato com o resto dos caras. Desejo sabia que ele nunca esqueceria esta cidade. No topo da escada havia uma pequena fortaleza. Desejo entendeu que isso era impossível de esquecer. A silhueta do personagem principal ficou tão surpreso com o que estava acontecendo, que ele ficou branco. Ele percebeu como uma marca. Era um labirinto sombrio, que foi para sempre queimado em sua memória. Romântica, junto com o personagem principal, cobriu abruptamente seus ouvidos e fez uma careta em seus rostos com o barulho alto. Um portal roxo mágico apareceu no céu. E um monte de nuvens escuras começaram a se reunir no centro. Este portal começou a crescer em tamanho. E seu funil azul começou a se expandir. Um monte de mãos entrelaçadas começou a alcançar. Do céu os dedos tocam o chão. O protagonista, junto com Romântica, olhou para frente em confusão com o enorme. Mãos entrelaçadas sem entender o que era. Notificação de que a besta do apocalipse entrou. O maior ponto de destruição para a humanidade. Um monte de braços estendidos enrolados nos lábios de uma mulher. E um grande olho verde. Romântica, junto com o protagonista, assistiu com medo como a besta do apocalipse, na forma de mãos entrelaçadas, bateu as asas. Esses eventos terminam a 4ª temporada do trabalho. Notificações. Saiu que a morte da humanidade havia começado. E foi necessário proteger a civilização da besta do apocalipse. Este monstro, com o bater de suas asas, começou a destruir tudo ao redor. E a cidade começou a se transformar em ruínas. Romântica e Desejo começaram a correr pelos escombros, tentando escapar. O protagonista percebeu que essa tarefa começou apenas 9 anos após o aparecimento da sombra. Labirinto foi uma tarefa que foi limpa, com dificuldade e enormes sacrifícios, pela elite mais forte da humanidade, consistindo em vários milhares de pessoas. O personagem principal puxou seu machado mágico, com uma bola vermelha para frente. Ele percebeu que as chances de sucesso eram mínimas. Mas isso não significava que era impossível. O protagonista virou-se para Romântica e ordenou que ela implantasse magia protetora. Romântica, junto com o Desejo, usou sua magia e atacou a besta do apocalipse na forma de raios mágicos. Esta foi a habilidade de Telawhite. O rosto do monstro parecia o rosto de uma mulher, com lábios vermelhos e cobertos com as mãos. O monstro, na forma de um funil de mãos, começou a girar e destruir tudo ao redor. Romântica e o Desejo começaram a fugir. Quando a besta do apocalipse estava destruindo toda a terra e todos os edifícios ao redor, a menina de cabelos castanhos estava indignada, porque esse monstro não se importava com a restrição. Desejo mágico disse a Romântica para correr e não olhar para trás. Enquanto a garota corria para a frente, o protagonista atingiu o chão com seu machado e recriou uma barragem de raios violentos. Ele percebeu que era todo trabalho de estranhos. Em uma vida anterior, os forasteiros eram apenas uma gangue problemática.
que roubou pedras mágicas. Uma enorme besta zangada esmagou tudo ao redor, enquanto relâmpagos assolavam o chão. Ninguém nem queria gastar energia para lidar com estranhos. O protagonista fez uma careta no rosto enquanto ele segurava o ataque furioso do monstro. Com seu raio, ele percebeu que isso era um erro. A besta do apocalipse abriu os braços e mostrou seu rosto feminino, com olhos verdes. Este labirinto de sombras foi criado pela máscara de caveira, escondido entre os estranhos. Foi um fenômeno artificialmente criado por apenas uma pessoa. Romântica ergueu a cabeça horrorizada, enquanto o monstro voava no ar e cobriu todo o céu. Através das mãos do monstro, duas silhuetas de heróis eram visíveis. A mulher de cabelos castanhos olhou para cima com raiva. Mostrando os dentes, ela se transformou em desejo. Percebendo uma aura verde tóxica através das mãos do monstro, o olho verde olhou com raiva para os caras. Através dos raios verdes da aura, Romântica perguntou ao protagonista se ele já tivesse visto o mana que mostrou. Malícia tão forte que o personagem principal estava em suspense e segurou a defesa com a ajuda de seu raio. Ele gritou para Romântica se recompor e confiar nele, e pediu a ela para ativar sua magia protetora. Romântica, junto com o desejo, estavam em tensão feroz quando a silhueta negra da besta do apocalipse. Então os raios de uma aura tóxica verde. O olho do monstro continuou a inspecionar tudo ao redor com seu olhar maligno. Notificação de que a coleta de informações foi concluída. Notificação que o ciclo de alteração da realidade está sendo penetrado. Desejo e sua amiga olhou para o céu com preocupação, vendo como todo o espaço ao redor deles começou a rachar. Romântica olhou para o lado, vendo como todo o espaço estava rachando em todas as direções. Ela pensou que eles agora voltariam à realidade. O protagonista também olhou em volta, quando Romântica não entendeu o que aconteceu com o mundo das sombras. Uma notificação vermelha apareceu, indicando que a sombra, o mundo, estava sendo forçado a fechar. Ao mesmo tempo, as batalhas ocorreram no castelo, que levantou uma nuvem de poeira. Tucker, e junto com Ron e Pritzel, olhou para a frente ansiosamente. Ron não entendeu por que o pirata não reagiu aos seus ataques. Pirata estava envolto em uma aura escura e ficou em uma nuvem de poeira. Os caras viram que seus ataques não tiveram efeito sobre ele. Petson voltou a olhar para o carrinho exausto, que ficou atrás do espadachim. Explicou que o próprio pirate não infligiu fortes ataques a eles, e notou que se eles pudessem atrasá-lo, então o pirate não seria capaz de interferir com o personagem principal. A mão de Pirate apareceu da aura escura, e todos os três caras olharam para o estranho em choque. Pirata, ironicamente, disse a eles que os caras estavam enganados sobre algo. Pirate sorriu maliciosamente e apareceu da aura escura. Ele disse aos caras que não foram eles que o detiveram, mas vice-versa. Pran abriu os olhos e olhou por trás dos caras. Ele explicou que não parecia que havia algum benefício para o pirata.
Pirata ficou um pouco envergonhado e respondeu que tinha um benefício. Pirate olhou para os caras com desprezo. Através de sua longa franja, ele disse, ironicamente deu o exemplo de que ele ficaria curioso. Que tipo de rosto o desejo teria quando ele voltasse? E viu seus cadáveres bem diante de seus olhos. Piron desmoronou sua aura negra e sorriu maliciosamente, adicionando com um sorriso que o desejo já deveria ter morrido. Piron lançou um olhar perplexo. No mesmo segundo, One olhou para o olhar incompreensível de Pirate, que estava vomitando as mãos. One se perguntou se o protagonista poderia limpar o tirano do mundo das sombras. Imediatamente colocou as mãos no cinto e riu muito. Ele disse com diversão que os caras não eram ruins e ainda foram capazes de detê-lo por um curto período de tempo. Rony, junto com Takran, olhou para Pirra arrogantemente, não entendendo como esse cara poderia alcançar a classe de um rei. O céu estava cheio de uma aura roxa e todo o espaço começou a desmoronar novamente. Pirata mostrou os dentes maliciosamente e olhou sarcasticamente para cima. Através de sua longa franja, ele percebeu que o velho foi capaz de atingir seu objetivo. Como um fã, Romantica ficou de costas para o protagonista. Em uma nuvem de poeira, esta é a primeira vez. Romantica ouviu dizer que a sombra mundo foi forçado a fechar. Os meninos voltam sua atenção para o vagabundo. Pés de um de seus amigos. O Ofaião perguntou aos caras se estava tudo bem com eles. O ferido Rafael carregou o corpo sem vida de Agiste. O Ofaião mal se espremeu. Que ele simplesmente perdeu a consciência. E ele explicaria tudo para os caras mais tarde. O lutador perguntou o que aconteceu naquela época com Desejo e a mulher de cabelos castanhos. Rafael ficou com Desejo, enquanto Romantica tentou reviver Agiste. Rafael perguntou se os dois limpassem o mundo das sombras. O protagonista disse que o próprio mundo foi forçado a fechar exausto. O Ofaião olhou para o personagem principal com um olho em perplexidade. Esta também foi a primeira vez que ele ouviu falar do mundo sendo forçado a fechar. Desejo refletiu que tudo aconteceu de forma diferente. Em uma vida passada, o Desejo olhou para a frente com desprezo, lembrando da imagem da máscara de caveira. Ele entendeu que, idealmente, o profeta deveria ter criado o labirinto de sombras. Só depois de 6 meses ele sabia que nesta vida, por causa dele, muitas dimensões aconteceram que ficaram em seu caminho. Então ele precisaria de muito mais tempo. Desejo lembrou-se de olhar para o céu e vendo uma aura roxa no céu, cujo espaço estava rachando. O personagem principal entendeu que, para que o profeta lide com ele, o principal obstáculo para seus planos era outra coisa. Porque ele lançou à força o labirinto das sombras. E algo de repente o destruiu. Notificação da conclusão da recolha de dados. Outra notificação. Que um loop de alteração da realidade estava sendo penetrado. O protagonista olhou para baixo tristemente, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Desejo imaginou como a besta do apocalipse. Agarrou seu rosto e se pressionou contra ele. Ele entendeu que não era apenas por isso.
Porque tinha que haver outra coisa aqui. De repente, o desejo de repente tentou se virar. Um escuro funil roxo estava girando no céu acima do castelo, cujo espaço estava rachando novamente. Rafael olhou para cima com arrogância, tentando entender o que estava acontecendo. Romantica olhou em volta e desenhou o cara. Atenção a algo incompreensível. Desejo levantou a cabeça em choque e viu uma nuvem roxa. Percebeu-se qual era o motivo. Ele se lembrou em outro momento, quando ele ficou na frente do mesmo crânio. O profeta então disse a ele, se ele quisesse se juntar a seus grandes sonhos, para torná-los realidade. Ele imaginou a imagem de um profeta mascarado, rindo maliciosamente do espaço destruído. As mãos da besta do Apocalipse alcançam direto para os caras. Desejo finalmente percebeu que o passado reproduzido no mundo das sombras poderia se materializar na realidade. O homem de cabelo rosa olhou para o personagem principal, que estava tentando entrar em contato com seu parceiro. O céu da cidade estava coberto com um maná poderoso, enquanto o mestre tentava se esquivar dos ataques. O cara perguntou se ele estava bem ouvindo isso. O homem perguntou ao personagem principal, o que apareceu à frente. Algumas mãos tentaram romper o espaço. Ezorian notou que o mana começou a vibrar ao redor, tão fortemente que, mesmo ele não poderia compará-lo com o antigo demônio na preluta. Olhando para as mãos que estão tentando agarrar algo. Desejo anunciar o cancelamento de todas as operações em andamento. Ele dizendo que eles precisavam de um novo plano. Perguntou ao mestre onde ele estava agora. O homem de cabelos roxos viu uma explosão à distância, em que alguém estava tentando encontrar uma bolsa. Donovan, com um sorriso no rosto, estendeu a mão e aconselhou alguém a andar no ar. E também pediu que ele o levasse com ele. O Ezarion zangado envolto em mana poderoso ameaçadoramente lembrou-o de seu pedido. Ele pulou com todas as suas forças em seu parceiro, com quem eles voaram para o ar. O mestre da torre disse em voz alta que ele não poderia ser chamado assim. Uma gota de suor escorreu pelo rosto preocupado da morena, como ele tentou chamar Ezorian. O homem de cabelos roxos o informou que eles tinham. Já chegou, o cara viu uma coluna poderosa de mana aparecer na frente dele, que destruiu tudo ao seu redor. Um sorriso apareceu no rosto de Donovan. E quando ele e o mestre da torre pousaram, ele admitiu que gostava de voar pelo céu nu. Neste ponto, Ezarian relatou que ele, cujos joelhos já doem, teve que carregar uma carga tão pesada vendo-os. O personagem principal chamou os caras pelo nome, encostado em um pilar do edifício. A morena olhou para seus parceiros chegando, quando o mestre da torre esclareceu com ele qual era o novo plano deles. Donovan notou que a criatura tinha muitos braços. Pincéis enormes foram capazes de quebrar a cúpula protetora sobre a cidade. Desejo disse aos caras que este monstro é a besta do Apocalipse, que ele teve que enfrentar quando ele e Romantica foram sugados para o mundo das sombras. O homem de cabelos roxos, olhando atentamente para a morena, perguntou a ele como essa criatura poderia ser na realidade.
O personagem principal relatou que a máscara de caveira o convocou, criando tecnologia que lhe permite materializar o mundo das sombras em realidade. Donovan olhou para os braços do monstro, rompendo as defesas. Como Sharian não podia acreditar que isso tinha acontecido. O rei perguntou ao cara como eles poderiam se livrar dele. Romantica abaixou a cabeça em decepção e relatou que nenhum dos tipos de magia deixou um arranhão na criatura. Ela acredita que esta é a pior situação imaginável. Ouvindo isso, o loiro agradeceu pela informação inútil. Donovan cruzou as mãos em desagrado quando o cara disse que não podia deixar assim. Cerrando os punhos, a menina ficou com raiva e perguntou o desejo. Como ele planejou fazer isso? A morena acredita que suas chances de sucesso aumentaram várias vezes, porque agora a situação melhorou. Que surpreendeu Romantica. O personagem principal, com confiança, colocou o pé para o lado e sugeriu que o homem esperava que eles não fossem capazes de lidar com o monstro que eles supostamente viram pela primeira vez. Ele acredita que a máscara de caveira estava errada. Sobre isso, a morena levantou a cabeça e considerou que agora a história mudou completamente. Ele pensa que a máscara de caveira não sabe disso. A partir deste momento, ele começa a instruir a operação final. O personagem principal é aquele que foi capaz de alcançar o fim do labirinto das sombras. Antes, o monstro com mãos enormes novamente tentou romper a cúpula. O parceiro sugeriu que, com informações tão incríveis, eles podem realmente ser capazes de derrotar seu oponente, pois são ao lado de seus guardas. Perguntou-lhe se esta informação era confiável. Ela os lembrou que esta era a primeira vez conhecer tal oponente. A menina fez beicinho quando Ezorian, exalando pesadamente, perguntou a ela o que mais oferecer a ela, já que eles não tinham outras opções. Ele acredita que se continuar a surgir assim, você prefere ir para o próximo mundo. Ouvindo isso, Puiseua disse que ainda era muito jovem. Rafael, com um curativo no rosto, virou-se para a morena e decidiu que o mestre estava certo. Afinal, ele perguntou o desejo. Como ele conseguiu obter tais informações? A garota olhou atentamente para as costas do cara, que se afastou dela. Ele admitiu que havia se treinado para reunir o máximo de informações possível nos mundos sombrios. O personagem principal sorriu sem jeito quando Donovan o chamou de cara incrível, porque ele foi capaz de avaliar tudo com tanta precisão. Em pouco tempo, os caras olharam com cautela como suas defesas foram quebradas em pedacinhos. Ezorian ficou ao lado de Rafael quando o desejo pediu aos caras para confiar nele. Agir de acordo com o plano. Ele acredita que com tais forças, eles têm chances suficientes de ganhar. Um sorriso astuto apareceu no rosto de Donovan. Quando o cara disse isso, não importava quantas chances eles tivessem. Usando botas roxas com sola dourada, o cara disse que nessa batalha, a existência de toda a humanidade está em jogo. Exarian cobriu o rosto com a mão, enquanto os caras olhavam com confiança para a distância. A morena acredita que eles certamente vão ganhar.
Um monstro cujo corpo está coberto com braços enormes invadiu a cidade vendo-o. O homem percebeu que quanto mais ele olhava para ele, o estranho sua aparência parecia-lhe. Donovan, sentado no telhado da casa, olhou para Ezorian e perguntou a ele se ele estava animado sobre o fato de que eles lutariam contra tal monstro. Neste momento, o mestre o lembrou das palavras de desejo que lhes pediu para agir com sensatez. Os caras olharam com cautela para o céu roxo. Quando o monstro os chamou de criaturas engraçadas, uma criatura com mãos enormes se aproximou da casa de madeira. Ele fica surpreso que as pessoas, apesar de tudo, conseguiu sobreviver após a destruição. O homem de cabelos roxos com óculos franziu a testa profundamente quando ele percebeu que a voz do monstro estava se espalhando através de sua cabeça. Ele percebeu que falava com eles através de pensamentos. O monstro apareceu na frente de Priscilla. Cercado por guardas, expressou sua respeito às pessoas por seus esforços. Porque mais uma vez diante do desastre, eles foram capazes de encontrar a força para subir. Lábios vermelhos brilhantes eram visíveis debaixo dos braços. Subindo acima da cabeça do monstro, disse que alguém o convocou arrogantemente. Pela força virando causa e efeito do avesso. Faíscas apareceram ao redor da cabeça do monstro quando informou as pessoas que nunca os perdoaria por esse pecado. O céu roxo começou a se dissolver, adquirindo uma tonalidade ácida. O monstro disse aos caras que eles morreriam de novo por sua arrogância quando o monstro abriu suas asas. Uma tempestade começou na cidade. O monstro está perdido em pensamentos. Abaixou a cabeça. Ezorian subiu no telhado da Casa Azul e, segurando um martelo nas mãos, disse desejo que suas estratégias são sempre alucinantes. Um olhar largo apareceu no rosto do mestre quando ele disse que o cara havia confiado o papel de um para-raios para um velho em um momento em que Mana estava se comportando instável. O mestre bateu no telhado de uma casa vizinha, em que Donovan, que estava sentado, dirigiu-se a ele como uma bolsa e pediu-lhe para esfriar o monstro corretamente. Ouvindo isso, o homem o lembrou ameaçadoramente que ele era um mestre. O monstro se virou para o rei voando em sua direção, que estava prestes a atacá-lo com uma lâmina de aura. Vendo isso, o monstro decidiu usar o Scarlet Wolf. Grande habilidade de espada. Duas auras mais fortes colidiram entre si. O homem de cabelos grisalhos franziu a testa profundamente quando ele viu a habilidade do monstro que o personagem principal estava falando. Tudo na cidade foi quebrado em pedaços. Uma criatura com braços é capaz de controlar o ferro usando magnetismo. Enormes invólucros envoltos em uma aura poderosa. Foi em direção ao inimigo. Donovan olhou para seu oponente, que pensou que ele tinha feito um bom tiro. O rei tentou o seu melhor para repelir o ataque do monstro, quem o afastou e o informou que ele era uma pessoa comum. Segurando o martelo na mão, Ezorian olhou para trás enquanto seu parceiro voava para o lado. Naquele momento, ele percebeu que era melhor ser um para-raios. Olhando para a coluna escarlate de Mona, desejo verificado com Romantica se ela estava em posição.
Ela acredita que ele decidiu perguntar sobre isso tarde demais. Deitado no chão, a menina se armou com uma arma e tentou mirar no inimigo. A morena apontou sua arma para o